Alô, comunidade! Começa agora o ICL Urgente, sempre às 5 horas da tarde, com as principais notícias do Brasil e do mundo. Sempre com a gente, a Laura Couto, aqui na redação do ICL. Boa tarde, Laura. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde para você que está nos assistindo pelos canais do Instituto Conhecimento e Liberta e Eduardo Moreira no YouTube. E muito boa tarde para você que está nos ouvindo pela Web Rádio São João, em Quixadá, no Ceará, e pela Rádio Cultural FM no Rio Grande do Sul. Vamos lá, Rodrigo. Vamos lá, Laura. Boa tarde para você que mora nesse país em que um trio de atrapalhados, de trapalhões da extrema-direita aprontou de novo, nas últimas 48 horas, né? De novo. Tarcísio de Freitas, que já tinha se desgastado com aquele episódio de vestir o bonezinho, né, do Trump, em vez de defender a economia de São Paulo, ou o Hugo Mota, que já tinha se desgastado porque tentou dar uma rasteira no governo federal com aquela votação do IOF, e acabaram os dois sofrendo derrotas. Acabaram ajudando Lula com esse tipo de atitude, excesso de confiança, sabe como é que é? Tanto o Tarcísio como o Mota, gente nova, sem muita experiência, acharam assim, agora a gente faz o que a gente quiser. Vamos botar para quebrar em cima do Lula. E os dois se deram mal, já tinham se dado mal nesses episódios. Fizeram de novo, agora na companhia de um personagem menos conhecido nacionalmente, o tal do Derrite, que é um secretário de segurança em São Paulo. E assumiu o cargo de deputado, deixou a secretaria e foi lá para a Câmara para ser o relator desse projeto das facções. Ele simplesmente achou que estava numa boa tirar a Polícia Federal de investigação de facção criminosa. Era essa a proposta do Derrite. Ele achou assim, como se diz hoje, de boa eu vou afastar a PF e ninguém vai falar nada. Houve forte reação no mercado financeiro, até os jornais, a mídia tradicional também reagiram, bateram pesado. E o que aconteceu? O Hugo Mota, mais uma vez, recua. Tirou de votação hoje o projeto do Derrite, porque pegou muito mal. Nas redes sociais se espalhou essa ideia de que esse trio, Tarcísio, Derrite e Mota, estavam querendo tirar a Polícia Federal das investigações e entregar tudo na mão das facções criminosas. Era um novo PL da bandidagem. Perderam, hein? Daqui a pouco nós vamos voltar nesse tema que tomou conta dos bastidores da política nas últimas horas. Mas vamos voltar a falar dele, Jair. Jair Bolsonaro vai para o Espaço Kids, lá na Papuda, é isso mesmo? Olha só a manchete. Alexandre de Moraes pretende mesmo mandar Bolsonaro cumprir pena na Papudinha. Papudinha. É a apuração do jornalista Igor Gadelha no site Metrópolis. Ele apurou que o Moraes deve ordenar que Bolsonaro seja encaminhado para a carceragem do 19º Batalhão da PM do Distrito Federal, mais conhecido como Papudinha, que fica ali, no complexo da Papuda, mas tem esse nome porque é uma espécie de um anexo. Laura Couto tem mais informações sobre isso. Exato, Rodrigo. Existe aí uma grande chance do Jair ficar preso na versão miniatura da Papuda. O edifício conhecido como Papudinha faz parte do complexo penitenciário no Distrito Federal. Isso porque o Moraes já estava há algum tempo avaliando os possíveis lugares em que o Bolsonaro pode ficar atrás das grades, né? E um deles foi as instalações da Papuda, para onde o ministro, inclusive, mandou uma chefe de gabinete numa vistoria realizada antes do STF começar a julgar os embargos de declaração do Jair. Mas é muito provável que o capitão fique pouco tempo em regime fechado. Isso porque a expectativa de aliados do Bolsonaro é de que o ex-presidente fique no local por algumas semanas e, na sequência, ele consiga o benefício de prisão domiciliar de novo, Rodrigo. A principal preocupação é o quadro de saúde do ex-presidente, que vive entre indas e vindas ao hospital, e mesmo assim as crises de soluço não vão impedir o Jair, pelo menos, de experimentar o gostinho da Papudinha, né, Rodrigo? Se não for Papuda, é Papudinha. Na Bolsa de Apostas lá de Brasília, essa é que está em primeiro lugar hoje, né? Então esse anexo que fica dentro da Papuda, mas aliás, ele é reservado normalmente para prender policiais, PMs, que cometeram crimes. Então o Bolsonaro vai estar nessa companhia aí, se ficar mesmo na Papudinha. Falando em golpista e em julgamento, a primeira turma do STF começou hoje a julgar
O núcleo 3 da trama golpista está acontecendo nesse momento lá na primeira turma. Esse grupo é composto por um policial federal e 9 militares. A maioria desses oficiais do Exército tem formação nas chamadas Forças Especiais, enquanto você vê a imagem de um dos advogados falando, né? São os chamados kids pretos que estão em julgamento nesta tarde. Eles teriam sido responsáveis pelo Plano Punhal Verde-Amarelo, você se lembra, né? Que tinha como objetivo monitorar e, se necessário, eliminar, assassinar ou neutralizar, como eles diziam em alguns relatórios, né? Neutralizar, matar o ministro Alexandre de Moraes, o presidente Lula e o vice Geraldo Alckmin. Vamos relembrar quem é que está nesse núcleo julgado hoje pela primeira turma do STF? A gente tem um quadro aqui, os réus do núcleo 3. O mais importante deles é o que está aqui, ó. General, mais um general, hein? General Estevan Gaspar de Oliveira. Por que ele é o mais importante? Porque o Bolsonaro chamou esse general no Palácio quando ficou sabendo que o chefe-geral do Exército não topava o golpe. O Bolsonaro foi direto no Estevan, sem avisar o comandante do Exército, e perguntou: o senhor topa ir para o golpe? E o general teria dito que sim, ou sinalizado que sim, como comandante das Forças Especiais. Então, além do general Estevan, também estão sendo julgados Tenente-Coronel Hélio Ferreira Lima, Tenente-Coronel Rafael Martins de Oliveira, Tenente-Coronel Rodrigo Bezerra de Azevedo. Esse aqui tinha a missão de monitorar diretamente o Alexandre de Moraes. Também é importante, hein? Vamos virar a página, tem mais réus aqui nesse núcleo 3. Nós temos o agente da Polícia Federal, Vladimir Matos Soares, que fazia parte também dessa articulação, o coronel Bernardo Romão Correia, o coronel Fabrício Moreira de Bastos. Tem mais alguém? Tem, né? Acho que faltam ainda mais 3 que estão na próxima página aqui desse quadro que nós produzimos. Isso, mais um coronel, Márcio Nunes de Rezende, Sérgio Cavalieri de Medeiros, tenente-coronel, e Ronald Ferreira de Araújo Júnior, também tenente-coronel. Então você repara que esse era o núcleo com mais militares, coronel, tenente-coronel, general, apenas um policial federal. Todos eles vão a julgamento nesta terça-feira. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, pediu a condenação de todos os integrantes do Núcleo 3, afirmou que as investigações sobre esse grupo, abre aspas, escancararam a declarada disposição homicida e brutal da organização criminosa. Então era o grupo que estava mais disposto a ir para os finalmente, se necessário, matar mesmo. Tem aqui a fala, né? Aqui a aspa, né, do Procurador-Geral. Integrantes desse núcleo pressionaram agressivamente o alto comando do Exército a ultimar o golpe de Estado, puseram autoridades públicas na mira de medidas letais e se dispuseram a congregar forças militares terrestres ao serviço dos intentos criminosos, disse o Gonet durante o julgamento. O dia hoje foi dedicado às falas da acusação, a gente acabou de separar um trecho, né, do Paulo Gonet, e também às falas das defesas. Você via agora há pouco na imagem ao vivo que os advogados justamente que estão nesse momento falando ali na sala da primeira turma para esclarecer. Você pergunta, mas e o... tá aqui, ó, mais um advogado falando, até já trocou, hein? Estava falando um outro antes. Aí e os ministros já julgaram? Não. Só depois que todos os advogados falarem, aí começam os votos dos 4 integrantes da primeira turma, e isso deve acontecer até o próximo dia 19, o julgamento final desse núcleo 3. Vamos seguir acompanhando e trazemos atualização ou no Urgente ou no N2 logo na sequência. Pessoal, vamos voltar ao tema do projeto de lei antifacção. Eu abri falando desse assunto, é o assunto mais importante nas últimas horas em Brasília. Ele estava previsto para ser votado hoje na Câmara, mas olha só que recuo e que derrota! Que derrota! Ele foi retirado de pauta depois de uma série de polêmicas e críticas e mudanças no texto que foram feitas pelo relator, o deputado Guilherme Derrite, que eu falei é um novo personagem, né? Esse trio, Tarcísio, Hugo Mota e Derrite. Esse aqui é o menos conhecido nacionalmente. O objetivo, ao colocá-lo como relator, era torná-lo mais conhecido, mas ele ficou conhecido de uma maneira torta, trazendo uma proposta que ninguém gostou, nem a turma da direita, no mercado financeiro, na mídia, achou que era descabido o que estava sendo proposto pelo Derrite. Então, a decisão de tirar de pauta essa proposta foi tomada durante a reunião de líderes. Hoje de manhã, o Hugo Mota,
deve ter recebido pressão, deve não, recebeu pressão de mercado financeiro, de setores aí da elite empresarial que falaram, ó, vocês foram longe demais. O que é isso? Tirar a Polícia Federal? Bom, o texto vinha sendo duramente criticado por juristas, integrantes do Ministério da Justiça e pela própria Polícia Federal. Todo esse pessoal alertou para o risco do projeto reduzir as competências da PF nas investigações contra organizações criminosas. Então, em vez de melhorar, o Derrite estava tentando piorar a situação. Após a polêmica, Derrite acabou apresentando até uma nova versão do seu relatório, mas mesmo assim foi retirado de votação, porque sentiram que estava ruim, o clima não estava bom para aprovar. A Laura tem mais detalhes sobre isso. Rodrigo, a retirada da votação na pauta de hoje foi interpretada como uma vitória momentânea das alas do governo, que vinham aí pressionando por mais tempo para discutir o texto, que foi considerado apressado e juridicamente problemático. E com as críticas, o deputado Guilherme Derrite apresentou uma nova proposta e agora a Polícia Federal pode investigar as facções desde que isso aconteça com parceria ou comunicação prévia com as autoridades estaduais. E como você explicou, Rodrigo, mas só para frisar, o texto anterior excluía a Polícia Federal e o Ministério Público de investigações sobre crimes praticados por facções criminosas, milícias e grupos paramilitares, ou podia haver aí uma cooperação, só que mediante o aval do governador. Mas, apesar da mudança na proposta, a avaliação de especialistas e membros do governo é de que a nova versão permanece com problemas. Rodrigo. Laura, então retirado de pauta o relatório do Derrite, que tinha o aval do Centrão, tinha o aval do Tarcísio, tinha o aval do bolsonarismo, até porque o Derrite é um bolsonarista daqueles. É uma derrota, é um recuo. Até a gente ficou debatendo aqui como é que a gente deveria manchetar essa história. É uma grande derrota, é um grande recuo? A gente ainda não sabe se será uma derrota definitiva, porque pode ser que eles achem uma forma, né, de mexer um pouco no texto e deixá-lo palatável para aprovação. Mas que foi um recuo, foi. E por que chama a atenção? Porque, mais uma vez, a direita mostra uma falta de coordenação, um excesso de confiança e talvez só circulam ali naquela bolha deles. E entre eles está tudo certo. Vamos para cima! Vamos tirar poder da Polícia Federal do Lula! Vamos deixar tudo na mão das polícias dos estados. Os governadores da extrema-direita querem isso. O Derrite falou, deixa comigo, eu mato no peito e faço. Só que tem um país que não aceita isso. E não é a esquerda, hein, gente? Repito, noticiário ontem, se você abrisse Estadão, Jornal Conservador de São Paulo, Globo News, Globo, e fora, né, sem falar aqui do ICL, dos meios mais críticos, né, mostrando que era um absurdo o que estava sendo proposto pelo Derrite. Então eles acreditam demais na força deles, sem levar em conta a correlação do que está em jogo na sociedade brasileira. Acharam assim, agora esse tema da segurança é aí que nós vamos emparedar o Lula e botar para quebrar, tirar até poder da Polícia Federal. Então eles interpretaram errado. Já tinham feito isso no episódio do IOF. Agora é a hora de acabar com o governo Lula. O Ciro Nogueira, né, chegou a dizer isso numa reunião com o pessoal da Faria Lima. Acabou o governo. Aí exageraram. Impuseram uma derrota tão absurda que obrigou essa derrota o governo Lula a reagir e aí foi carimbado o Congresso e o Centrão como inimigos do povo e amigos dos ricos. E de ontem para hoje, de novo, circulou com muita força nas redes essa ideia. Estão propondo um novo projeto da bandidagem. Perderam ali naquela blindagem e agora estão propondo um projeto para proteger até facção. Isso circulou com muita força nas redes sociais, obrigando o Hugo Motta a recuar. Vamos ver. Até amanhã deve aparecer um substitutivo. O governo está pedindo, inclusive, que se volte para a versão original. Agora à tarde aconteceu uma reunião entre Hugo Motta e o ministro Ricardo Lewandowski da Justiça. O Lewandowski afirmou que considera a proposta de Derrite inconstitucional e repleta de inconsistências. O ministro defendeu a retomada, como eu falei, do projeto original que foi escrito por sua equipe lá no Ministério da Justiça, que era um projeto duro contra as facções, mas sem incorrer nesse tipo de politicária de querer tirar a Polícia Federal de investigação. Quem também não gostou nada das alterações propostas pelo Derrite foi o diretor-geral da PF, o Andrei Rodrigues, né?
ele também se pronunciou. Laura Couto tem mais informações sobre isso. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos Rodrigues, afirmou que não vai aceitar ingerências na instituição. Para a coluna da Daniela Lima, do UOL, o Andrei afirmou o seguinte, abre aspas, enquanto dirigente máximo do órgão, não vou aceitar nenhuma diminuição ou de competência ou restrição de atuação da PF. E para a Polícia Federal, a proposta do DERIT, na prática, vai impedir não só a abertura de novas operações, como também atrapalhar o andamento de investigações que estão aí rolando, Rodrigo. É isso. Então, simplesmente a Polícia Federal, que tem uma imagem positiva junto à sociedade, ia ser alijada das investigações envolvendo facções criminosas. Bom, hoje o ICL recebeu, pela manhã, no nosso N1, recebeu o promotor de justiça Lincoln Gakia, que investiga há 2 décadas o PCC. Ele, inclusive, é ameaçadíssimo, tá? Ameaçado pelo PCC, mas ele veio ao N1, veio assim, à distância, né? Porque ele, inclusive, tem dificuldades para circular. Ele mora no estado de São Paulo, né? Não revela onde fica, porque ele é ameaçado de morte pelo PCC. Mas ele comentou esse projeto antifacção. Disse, antes de mais nada, que faltou debate para a elaboração do texto apresentado pelo DERIT e disse que o projeto do deputado tira poderes da PF, mas também achava, né, na avaliação do Gakia, desse promotor, a proposta original do governo centralizaria demais as atribuições na Polícia Federal. Vamos ver a fala do promotor Gakia aqui para o N1. Vamos lá. Já a prima facie, né, no primeiro dia, ontem, de discussão deste projeto, desse texto que já estava pronto, já houve essa reclamação por parte da Polícia Federal, de fato, que ficaria nos moldes do texto original alijada, né, das investigações relativas às facções. No PL do governo, aí a Polícia Federal centralizaria todas as investigações relativas a organizações criminosas transnacionais, interestaduais e cuja repercussão do crime tenha, aliás, cujo crime tenha repercussão nacional, praticamente todos os casos. Então, nenhum dos extremos era... Ele fica nessa linha de nenhum dos extremos, como se houvesse assim, algum paralelo entre Lewandowski e DERIT, pelo amor de Deus também, né? Mas vamos lá, o promotor Gakia também levantou um ponto importante, a necessidade de se diferenciar máfia, organização criminosa, de terrorismo. Vamos ver esse ponto da entrevista. Na Itália, por exemplo, as máfias, elas praticam ou já praticaram atos de natureza terrorista. Isso eu não tenho dúvida, mas elas não são consideradas terroristas, elas são consideradas organizações mafiosas, né? E eu acho que é essa distinção que a gente precisa fazer. Agora, é uma opção legal. O substitutivo do DERIT, ele faz uma opção por equiparar essas organizações ou essas facções a terroristas, né? É uma opção legal, legislativa, que precisa, como eu disse, ser discutida, né? Porque ela tem efeitos não só internos, mas externos também. É importante, ele faz. Uma coisa é máfia, outra coisa é terrorismo. Bom, de olho no telefone vermelho, hein? Lula, o presidente brasileiro, avalia ligar para Trump caso os Estados Unidos não sinalizem ainda este ano uma nova data para o encontro entre os dois líderes. Laura Couto tem mais detalhes. É isso, Rodrigo. Uma segunda reunião com o Trump pode acontecer ainda no fim desse ano, isso porque o chanceler brasileiro Mauro Vieira, ele deve se reunir nessa semana com o secretário de Estado dos Estados Unidos, o Marco Rubio. E a expectativa do governo brasileiro é de que o encontro, que deve acontecer no Canadá, o Rubio, ele acerte com o Vieira uma data para uma nova reunião entre o Lula e o Trump. Mas, caso os dois chanceleres não cheguem num consenso, o Lula já sinalizou disposição para ele próprio ligar para o Trump e marcar um encontro nos Estados Unidos, que provavelmente deve acontecer em dezembro. E tem outro detalhe nisso tudo, Laura. O governo brasileiro avalia que esse encontro só deve acontecer quando os dois lados tiverem alcançado, de fato, avanços aí concretos nas negociações. Não adianta colocar Lula e Trump frente a frente se não tiver ocorrido um acerto prévio entre as equipes técnicas. Então, isso é bastante importante. Mesmo assim, Lula não descarta pegar o telefone, ligar para o Trump e falar: escuta, vamos, meu querido, vamos avançar nessas negociações? Muito provavelmente isso tudo vai começar a andar depois do fim do shutdown
lá nos Estados Unidos, aquela paralisação dos serviços públicos que vem infernizando ainda mais a vida dos estadunidenses. Parece que isso está próximo, né? Acabar o shutdown. Você sabe, né? O governo fica sem dinheiro, não tem orçamento, fecha tudo, ou quase tudo. O Senado norte-americano entrou em consenso hoje para encerrar o shutdown. Agora falta também a Câmara dos Representantes, né? A Câmara dos Deputados, fechar esta negociação. Vamos voltar aqui para o Brasil, né? A gente está falando da economia, desse acordo para que Estados Unidos e Brasil, né, consigam reduzir aí as tarifas que foram impostas. Boas notícias na economia brasileira, hein? A inflação recua. No mês de outubro, o valor oficial medido pelo IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, ficou em 0,09%. Esse número é o menor para um mês de outubro desde 1998, ou seja, desde o século passado. Desde o governo Fernando Henrique, que não havia uma inflação tão baixa num mês de outubro. A inflação acumulada em 12 meses, esta ficou em 4,68%. Caiu também, porque em setembro estava em 5,17%. Mesmo assim, esse índice, né, de 4,68%, que é o acumulado de 12 meses, ainda está acima do teto de 4,5%, que é a meta buscada pelo Banco Central, acima do teto da meta, né? A meta é 3%, o teto é 4,5%, apesar do recuo, ainda está um pouquinho acima da meta, mas está com essa perspectiva de redução, é um ótimo sinal, é muito bom para o país. Pessoal, vamos voltar a falar do Tarcísio de Freitas? Olha só esta matéria da revista Fórum. Parece que o Tarcísio aderiu ao método Pablo Marçal de fazer política. Olha a manchete que está aí. Campeonato de cortes para Tarcísio paga R$50 mil para vencedor. O que quer dizer isso? A turma do Tarcísio, ele nega, mas a turma do Tarcísio estava incentivando gente nas redes sociais a fazer cortes, sabe assim, pega um trecho de fala do Tarcísio e joga na rede, para parecer algo espontâneo, mas era tudo coordenado. E pagava para quem conseguisse mais seguidores ao fazer esse tipo de corte, como a gente chama, né? Nas redes sociais. Eu tenho aqui alguns trechos dessa matéria, que, como eu disse, é exclusiva lá da Fórum. A Fórum acompanhou trocas de mensagens nesse campeonato nos últimos dias. Uma delas circulou no WhatsApp e foi parar até na rede X. E o mais interessante também para a gente notar, sabe o que a equipe pedia? Para que o Tarcísio não fosse associado à imagem do ex-presidente Bolsonaro. Isso está numa mensagem, nós temos até o print aqui da mensagem trocada entre eles. Parecia assim, pode colocar a próxima, por favor? Isso, né? Cadê? Acho que é a próxima, né? Ah, isso mesmo. A partir das 3 da tarde está proibido associar Tarcísio à imagem do Bolsonaro. Diz a mensagem de alguém que parece ser o coordenador desse grupo, que está fazendo aí esse concurso e que promete pagar para quem conseguir mais cliques ou mais visualizações nos seus vídeos. Vamos mostrar, tá aqui, ó. Galera, atenção, a partir das 15 está proibido associar Tarcísio à imagem do Bolsonaro. Solicitação imediata da equipe, não vinculem. Eles querem que foque em segurança pública e principalmente no Flow de ontem. Flow é um podcast, acho que o Tarcísio tinha dado uma entrevista lá no Flow. Por que isso aqui é tão importante? Primeiro, mostra que o Tarcísio está tentando se desvincular do Bolsonaro e grudar só na pauta de segurança. E segundo, esse caso é um espelho, como diz a matéria da Fórum, é um espelho do que foi feito pelo Pablo Marçal. Ele, inclusive, foi julgado no Tribunal Superior Eleitoral por fazer esse tipo de coisa. Cooptar colaboradores, né, como se fosse um engajamento orgânico, mas é tudo pago. Durante campanha, isso é proibido. Agora nós estamos numa pré-campanha, tem um limbo. Será que pode fazer isso? Olha, isso aqui pode gerar complicações judiciais também para o Tarcísio, além de ter sido revelado que ele está tentando se desvincular do Jair Bolsonaro. A Fórum fez depois uma segunda matéria mostrando o perfil, a gente vai trazer agora, mostrando o perfil do sujeito que teria vazado isso tudo. Ó, é um empresário que expôs, sem querer, aparentemente sem querer, ele expôs o campeonato de cortes. Ele já foi preso no passado por elo com facções do narcotráfico. Ele se chama Antônio Carlos Guimarães Filho, mais um trapalhão na turma do Tarcísio. O governador está negando, a equipe dele está dizendo, não temos nada com isso. Se fizeram, foi sem meu conhecimento. Tá, a gente vai fingir que a gente acredita. Vamos seguir esse caso com muita atenção. Falando de bolsonaristas ainda, hein?
o golpista Felipe Martins, que é réu, está sendo julgado lá entre os golpistas no Supremo Tribunal Federal, lançou uma vaquinha para custear advogados nos Estados Unidos. Ele é ex-assessor de Jair Bolsonaro. A gente tem a manchete aqui do Estadão. Que história é essa, Laura? Ele lançou vaquinha para pagar advogado lá, mas ele está sendo julgado no Brasil, mas tem que abrir processo lá também, né? Rodrigo, bolsonarista pedindo Pix para tentar se livrar da justiça, nada de novo sob o sol, né? Eu já ouvi essa história antes, você também. O Felipe Martins, gente, ele é réu do núcleo 2 da trama golpista e é apontado como um dos responsáveis pela articulação do golpe, inclusive ele está envolvido na elaboração da minuta golpista. E essa vaquinha, que foi criada por um grupo de apoiadores e amigos do Felipe Martins, foi anunciada pelo advogado dele, o Jeffrey Cecchini, no perfil do X. E segundo o Cecchini, além de custear os advogados, a iniciativa também tem como objetivo ajudar as despesas decorrentes das restrições impostas pela Justiça que o ex-assessor enfrenta há quase 3 anos. Rodrigo, eu quase fiquei com dó dele, mas só quase mesmo. E só para a gente explicar direitinho, né? O objetivo, Laura, ele está reunindo dinheiro, pelo menos diz que é isso, né? Porque ele quer levar todos os responsáveis pela fraude no sistema migratório americano à Justiça. Em 2024, Felipe Martins foi detido aqui no Brasil por risco de fuga ao exterior. A ordem de prisão foi sustentada pelo STF com base no fato de que o nome do ex-assessor constava na lista de passageiros da comitiva do então presidente Bolsonaro, que deixou o Brasil ali no 30 de dezembro de 2022. Então, ele está querendo processar, né, a turma lá nos Estados Unidos por causa disso. Mas antes ele vai ter que responder aqui. Ele é réu e vai ser condenado, deve ser condenado aqui pela trama golpista também. Falando ainda em golpista na família Bolsonaro, mas aqui é outro caso, hein, gente? Parece que não se salva ninguém nessa família. Que coisa, olha só essa história. O empresário Orestes Bolsonaro Campos, sobrinho do ex-presidente, vai a júri popular hoje. Ele responde por tentativa de feminicídio e homicídio. Só boa gente na família, hein? Olha só, Orestes é filho de Denise Bolsonaro Campos, irmã do ex-presidente. Nunca concorreu a nenhum cargo público, não faz aparições aí ao lado de Bolsonaro. Mas, Laura, que história é essa que envolve o sobrinho do Jair, né, no interior paulista? Rodrigo, esse caso aconteceu em 2020 na cidade de Barra do Turvo, no interior do estado de São Paulo. O Orestes, ele foi casado com a vítima por cerca de 17 anos. E de acordo com a denúncia, apesar deles estarem separados, o Orestes não aceitava que a mulher tivesse um novo relacionamento. O Ministério Público afirma que o Orestes entrou na casa da ex-companheira durante a madrugada, usando uma chave antiga, enquanto ela e o namorado dormiam com um filho pequeno na sala. Então o Orestes usou um pedaço de madeira para agredir a ex-mulher e o namorado. E na sequência, ele sacou uma arma e disparou, mas, felizmente, né, ele não acertou ninguém. O sobrinho do Bolsonaro, o Orestes, inclusive, ele já foi condenado em outro processo por agressão a uma ex-namorada, também em 2020. Rodrigo, honestamente, isso não me surpreende, infelizmente, né? É isso. Mais um valentão aí da família Bolsonaro vai a julgamento por feminicídio, tentativa, né? De feminicídio e homicídio, ainda bem que é ruim de mira. Esse também ruim de mira. Laura, obrigado pela participação mais uma vez ao vivo aqui no ICL Urgente. Obrigada, Rodrigo. Até amanhã. Até amanhã. Pessoal, eu tenho um convite para fazer aqui para todas e todos aqui, para essa câmera, desculpa. O ICL lança a pós-graduação em Teoria Crítica da Sociedade do Brasil, um time super especial de professores e especialistas. Eu vou citar alguns aqui: Nancy Fraser, Vladimir Safatli, Gessé Souza, entre outros grandes intelectuais da atualidade. Como é que você garante a sua vaga na aula inaugural? Dia 27 de novembro, quinta-feira, 8 da noite, acontece o lançamento dessa pós-graduação. Você digita, está aqui na tela, está aqui, ó, desse lado aqui, iclurgente.com.br, iclurgente.com.br, coloca o seu e-mail e no dia a equipe do ICL vai te avisar. É hoje a estreia, aí você assiste, se você gostar, você se inscreve para toda a pós-graduação, tenho certeza que vai gostar. É um timaço nessa pós-graduação Teoria Crítica da Sociedade. Fica aí o convite e vem agora o N2 com Gabi Varela, Chico Sá, toda a nossa equipe. Daqui a pouco eu estou por lá também. Obrigado. A emancipação exige mais do que redistribuir renda. É preciso reconstruir o mundo. Essa ideia de Nancy Fraser resume bem o que propõe a Teoria Crítica da Sociedade. E é o que o novo curso do ICL quer fazer. Formar gente que não aceita pouco. Gente que quer atuar para mudar a sociedade de forma profunda e real. Dia 27 de novembro, quinta-feira, às 8 da noite. Começa essa pós-graduação feita para quem quer pensar e agir.
No ICL, o conhecimento transforma realidades. São mais de 300 cursos com alguns dos maiores nomes do Brasil, em economia, política, filosofia, história, finanças pessoais, autoconhecimento e muito mais. Aqui, cada aluno faz parte de um projeto único, 100% independente e financiado pelos próprios estudantes. É graças a quem se torna aluno que o ICL existe e o jornalismo livre chega até você. Se inscreva agora em icl.com.br e torne-se aluno. Estude, apoie e faça parte da revolução do conhecimento.